Que a graça e a paz do Senhor esteja agora em você e em cada um de nós, e que a palavra do Senhor penetre no nosso espírito, na nossa alma e faça diferença no nosso viver. Amém? Hoje, a palavra que nós vamos ler está em Mateus, no Novo Testamento, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. As bem-aventuranças, o sermão do monte. Lá no monte, o Senhor fez o sermão. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. É um ensinamento, o sermão do monte. As bem-aventuranças. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E quando você lê isso, rapidamente, você imagina que bem-aventurado é aquele pobre que não tem nem o que comer. Por si só, ele já é bem-aventurado, porque dele é o reino dos céus. Mas é muito mais do que isso que Deus está falando. O pobre de espírito é aquele que tem sede da presença de Deus. Ele em si, ele reconhece que necessita da graça e da presença de Deus. Então, essa pessoa que sabe que necessita de Deus e que tem sede de Deus e que busca o Senhor, ele busca o Senhor. Esse que anda à procura do alto, aquele que anda à procura do autor de sua vida, aquele que anda à procura do seu Pai celestial. Esse necessitado, ele terá, o Senhor dará a ele o reino dos céus. O Senhor saciará a sua necessidade, a sua sede da presença de Deus. Porque ele diz assim: o que é o pobre de espírito? Não é aquele que é pobre de dinheiro. Tem gente que é pobre de dinheiro, que tem muita necessidade, mas não tem sede de Deus, não. Tem não. Ele não está nem aí para Deus. E pode ter uma pessoa que tenha todo o dinheiro do mundo, mas ele sente a necessidade, a sede da presença do autor de sua vida, daquele que deu fôlego de vida a ele. Como também, da mesma forma, tem pessoas que têm dinheiro, que são ricas e que não estão nem aí para o Senhor. Que não sente vontade do Senhor, não sente falta de Deus. E dele não será, ele não terá o reino dos céus. Porque ele não quer. Ele não tem sede de Deus, ele não quer nada com Deus. Ele prefere a morte eterna, ficar aqui se divertindo com o dinheirinho que ele tem, e aí rapidinho, mesmo que ele viva mais de 100 anos, é tão pouco comparado com a eternidade, e aí ele perde a vida eterna. Porque ele nunca buscou, nunca sentiu necessidade de Deus. Ele achou que não precisava, que era autossuficiente. Então, não o que nós não estamos falando aqui, quando falamos do pobre em espírito, nós não estamos falando da condição financeira da pessoa, do homem. Não é porque ele tenha ou não tenha dinheiro. Não, mas é daquele que sente a sede de Deus, que quer Deus na vida dele, e aquele que não sente a menor necessidade de ter Deus com ele. Então Jesus Cristo disse que é bem-aventurado aquele que tem sede dele, que sente o Espírito dele uma necessidade constante da presença de Deus.
Ele busca a Deus pela manhã, quando é mais tarde, em algum momento ele já sente a sede de Deus. Aí na hora do almoço, aí ele está se lembrando de Deus, está conversando com Deus. Aí chega a tardinha, ele já está com saudade de Deus. Ele quer Deus. Então desse, ele terá o reino dos céus. E o que quer dizer bem-aventurado? É aquele que é abençoado por Deus. Porque existe, a pessoa pensa bem-aventurado, é feliz. Feliz, que felicidade é essa? Felicidade do mundo? Não. A felicidade do mundo é passageira. Mas a bem-aventurança que Jesus está falando aqui é uma felicidade eterna e plena. É você ser feliz, independente das circunstâncias. Feliz pelo simples fato de você ter Deus na sua vida. Simples e complexo. Complexo também. Você tem que buscá-lo. Quem invade é Satanás. O Senhor, ele aguarda no mesmo lugar, de braços abertos para você, esperando que você sinta a necessidade dele e o busque. Em espírito e em verdade. Aí você será bem-aventurado. Você terá aquela felicidade que é abençoada por Deus. Porque você vai sentir a presença de Deus, do Altíssimo. Então você vai ter a presença de Deus em sua vida, ou seja, constantemente. Não é uma felicidade do mundo que hoje você está feliz porque ganhou na loteria e amanhã você está triste porque você nem sabia administrar e perdeu todo o dinheiro. Não, a felicidade que vem do Senhor, ela não acaba nunca. Quando você vive os princípios de Deus, aí você é bem-aventurado. Quando você vive os princípios de Deus. Não adianta conhecer a Bíblia de capa a capa, mas não viver a palavra de Deus. Aí você não é feliz. Porque você não está vivendo aquilo que Deus lhe ensinou. Você só tem conhecimento da verdade, mas não quer viver essa verdade. Como você pode ser liberto? Como você pode ser feliz? Como você pode ser bem abençoado? Então Jesus Cristo disse aqui: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja que é com promessa. Feliz aquele que tem sede de Deus, aquele que vive buscando ao Senhor, que tem necessidade de Deus. Esse alcançará o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aquele que chora, porque sofre uma injustiça, porque deseja o bem para alguém, quando vê aquele alguém sofrendo, você chora de tristeza. Esse choro, porque você ama alguém e está vendo alguém sofrendo, o Senhor vai te consolar. Jesus disse aqui: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Hoje, você tem um motivo de estar chorando? Saiba, o Senhor, Ele vai consolar você. Ele vai enxugar sua lágrima. Busque a Ele. Peça o socorro a quem pode te socorrer. Às vezes nós ficamos batendo em portas erradas. Nós vamos buscar socorro onde não tem socorro. Isso é que você nunca pode ser consolado se você está batendo na porta de alguém que não vai consolar você. Pelo contrário, vai até decepcionar você, porque você está buscando a consolação no homem. E por melhor que esse homem seja, ele não vai conseguir, muitas vezes, ele não vai conseguir consolar você em determinada situação, por mais que ele queira. Ele vai chorar também, porque ele não sabe resolver o seu problema. Busque chorar diante daquele que pode resolver. É o melhor lugar de você chorar. É nos pés do Senhor, do Deus Altíssimo.
E ele disse que são bem-aventurados, serão felizes os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vejam, irmãos, promessa. E o exemplo de mansidão? Jesus. Quer um exemplo de mansidão? Jesus. Então, toda vida, quando você estiver muito bravo, tá ali com a raiva maior do mundo de uma pessoa, porque eu falo assim, porque eu sou nordestina, não se espantem. Mas aquela pessoa ali, irada, porque não tem a presença do Espírito Santo de Deus. Como é que pode ser feliz e bem-aventurado? Aquela pessoa que só quer resolver os seus problemas diários no grito, com agressividade. Quando ele estiver pensando assim, ele diga, peraí, essa pessoa já me pregou na cruz? Ai, não, não me pregou não. E o exemplo de mansidão? O exemplo de mansidão está em Jesus, porque ele intercedeu, ele não só perdoou, ele ficou intercedendo, ardendo, doendo, as mãos e os pés pregados, mas intercedendo pelos que estavam, que tinham pregado ele na cruz, eles estavam zombando dele, rindo dele, e dizendo, agora desça daí. Esse é o manso. Esse é o que tem amor. Mansidão eu associo com amor. Mansidão eu associo com amor. O amor de Deus, o amor que Jesus estava sentindo era tão grande por aquelas pessoas que não sabiam nem o que estavam fazendo, que Jesus intercede por eles. Então, quando você estiver se sentindo muito injustiçado ou injustiçada com uma pessoa que fez isso e aquilo, primeiro, não foi a pessoa em si, porque Jesus disse que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades do mal. E aí, contra as potestades do mal, a gente entrega nas mãos de Deus, que resolve ligeirinho com ele. É glorificando, é agradecendo a Deus. Aquela situação difícil, sim. No lugar de ficar com raiva, revoltado, violento contra uma pessoa. Agressivo contra uma pessoa. Deus não quer isso. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É verdade, irmãos. Essas pessoas violentas morrem. E de forma violenta, porque a violência gera violência. Então, aquela pessoa que vai e que é agressiva, que quer resolver tudo no grito e na violência, ele vai realmente sofrer muito. E não será bem-aventurado. E não herdará a terra. Ainda no auge de sua vida, são assassinados. Chega um mais bravo do que ele. Ou então vai com aquela raiva todinha. E aí eles mesmos que morrem, que procuram uma morte trágica, uma tragédia na vida deles, porque são violentos. Então, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aleluia. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ai, que paz! Que coisa boa ouvir essa palavra. O que é que nós estamos vendo mais hoje em dia? O que é que mais se vê hoje em dia, irmãos? É a injustiça. E a injustiça, quando ela parte de uma pessoa leiga, que não sabe por que está cometendo a injustiça, não sabe nem que está cometendo a injustiça, é mais compreensível. Mas quando você se depara com juízes, com operadores da lei, que simplesmente assinam uma sentença completamente injusta por interesses escusos,
Dá uma tristeza muito grande na alma, não dá? Mas aqui o Senhor Jesus disse que nós que estamos vendo isso, estamos sofrendo injustiças, somos bem-aventurados. Sabe por quê? Porque Deus vê além daquilo que nós estamos vendo. Porque Ele vai nos saciar de justiça. Ele é quem vai fazer a justiça. E Ele é bom em fazer justiça, irmãos. Ele não mediu esforços em se permitir entregar o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para justificar os nossos pecados e assim cumprindo a justiça. O preço do pecado é a morte. Ele morreu por nós. Ele se fez homem por nós. Pagou o preço dos nossos pecados, para que todo aquele que se arrepender dos seus pecados e não voltar a cometê-los, seja justificado, se torne justo. E assim ele fez a nossa justiça. Ele se fez justiça por nós. Então, essa justiçazinha que está na causa nas mãos do juiz, essa causa que está nas mãos do juiz e que o juiz está injustamente engavetando ou injustamente, irresponsavelmente, deixando de analisar tantos processos por dia, com um salário tão gordo, tão abençoado financeiramente, mas fica tão indisposto e só olha um caso, uma besteirinha por dia, fica por ali e ali aquela pessoa passando necessidade, esperando que o juiz olhe para o processo dele, analise e responda de forma justa, esperando que aquele juiz aplique a justiça, aquilo que a lei diz, que aquela pessoa tem direito. Aí a pessoa entra na justiça toda animada, entrei na justiça, pronto, agora vai resolver. E infelizmente fica ali esperando. Pois você que espera, saiba, o Senhor Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Glória a Deus, aleluia! O nosso Redentor vive e Ele vai fazer justiça também nessa sua causa. E Ele justificou a todos nós quando derramou o seu sangue na cruz do Calvário por nós. Não vamos simplesmente fazer descaso de tamanha justiça, de tamanho sacrifício que Jesus fez para te dar, para me dar, para nos dar a toda a humanidade a vida eterna. Já pensou? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Olhe que promessa boa para aquele que vê alguém sofrendo, precisando de uma ajuda, ou de uma ajuda através de uma palavra, ou de uma ajuda através de uma oração, ou de uma ajuda através de uma intercessão mesmo, você passar dias e dias intercedendo por aquela pessoa, ou de uma ajuda financeira. De toda forma, nós devemos ter misericórdia daquele que está passando necessidade. Não importa que aquela pessoa não seja misericordiosa. Quando você olhar para alguém que precisa de sua misericórdia, não julgue a pessoa. Não vá logo, não vou fazer não, porque fulano, ele também não faz por ninguém. Essa parte aí, você deixa com o Senhor. Não julgue para não ser julgada. Tenha misericórdia para ganhar do Senhor a misericórdia dele. Nós vamos alcançar misericórdia, favor de Deus
se tivermos misericórdia do nosso próximo. Ah, então agora eu entendi. Porque o Senhor disse: ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Quando você ama o seu próximo, você tem misericórdia dele. Amém? Aí o Senhor vai e continua. Jesus dizendo: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vocês já imaginaram que promessa é essa? Dá até para a gente parar de falar palavrão e de pensar coisas ruins, né? Contra o nosso próximo. Olha só. Bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Jesus Cristo disse: porque verão a Deus. Você já pensou? Quer dizer que é aquele que fecha os olhos para as coisas que o mundo oferece malignas, que fica com a mente limpa, porque não foi olhar pornografia no computador, porque não foi assistir besteira, asneiras na TV, sexo explícito em pleno meio-dia, mas pode ser qualquer hora. Se você for olhar, você vai ficar com a sua mente suja, você não vai ficar limpo. Olhe só, bem-aventurado, feliz aquele, abençoado por Deus, aquele que tem a presença de Deus. É bem-aventurado, é feliz verdadeiramente, uma felicidade plena e permanente. Aquele que é limpo de coração, porque estes verão a Deus. Limpo de coração, para você ter o seu coração limpo, a primeira coisa é pedir perdão a Deus pelo que você fez até hoje. Aí você zera e você agora vai tentar usar um tal do controle remoto na hora que você estiver assistindo a televisão para descansar sua cabeça quando você chega do trabalho. Doido para assistir um jogo, um futebolzinho. Aí você tá ali. Aí quando você for olhando, tem uma propaganda pornográfica. Tem uma propaganda ou de adultério, ou de homossexualismo, ou de pedofilia. Tem para revender. Propaganda do maligno é só o que tem. Até nos desenhos, no intervalo de desenho das crianças, nos desenhos tem também. Mas no intervalo também tem. Estamos numa situação que nós não sabemos mais o que fazer. Mas aí vamos dizer nesse exemplo. Então você está aqui. Ora, se está passando uma coisa errada, mude aqui, desligue, porque se você mudar, já tentei mudar. Quando eu mudei para outro canal, estava pior. O ideal é você dar uma desligadazinha. Puf, desligue. Desligue. Aí você começa a pensar: Senhor, como é bom ser limpo de coração. Porque se eu for limpo de coração, eu verei a Ti, Senhor. Que promessa boa. Quem disse não foi qualquer pessoa, não. Foi o Teu Filho Jesus, quando esteve aqui na terra. Oh, Senhor, como Tu és bom. Talvez você fique tão envolvido com o amor de Deus que você nem ligue mais a televisão. Mas, se você tiver com muita vontade de assistir esse jogo, aí tente. Pode ser que quando você volte, esteja passando uma propaganda pior. Mas pode ser que tenha começado o jogo. Então, irmãos, é um desafio e tanto você ter o seu coração limpo, não ter sujeira no seu coração. As janelas da alma são os olhos. Os ouvidos também ouvem muitas asneiras. Cuidado com o que você está vendo e ouvindo, para não sujar o teu coração, que o coração que Deus fala aqui é o teu espírito. Porque se o seu espírito estiver sujo, você não verá a Deus. Olha que coisa séria. Observe o que diz.
O que diz aqui esse versículo 8 do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, tudo sem exceção, que levar você a ficar com o seu espírito sujo, fuja, porque senão você não verá a Deus. Por isso que é o nascer de novo que Jesus Cristo disse. E para você morar com Deus, você precisa nascer de novo. E o nascer de novo é você ter controle, domínio próprio, um dos frutos do Espírito Santo. Domínio próprio para você tá aqui. Você vê diante de você algo que está ofertando para você, para sujar sua mente. Fuja, criatura! Fuja! Você tem o livre arbítrio de fugir, de dizer, eu não quero ir para o inferno. Eu quero morar com Deus na glória. Só tem essas duas opções. Tem outra não. Vamos tentar. Todos os dias. É fácil? Não. Só através do sobrenatural de Deus. O Espírito Santo de Deus, quando ele morar em você, não é só fácil. É facílimo você simplesmente fugir do pecado. No Espírito Santo. Permitindo que o Espírito Santo de Deus habite em você. É facílimo. Sabe por quê? Porque aquilo que era tão atraente para você, deixa de ser. Há uma libertação. Então é muito fácil, em Cristo, você fugir do pecado e ficar com o seu coração, seu espírito, sua alma, o seu corpo limpo para ver a Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. Oh, aleluia! Não é coisa pouca não, irmãos. Olha essa promessa que Jesus, quando estava aqui na terra, caminhando com os homens, deixou para nós. Ele disse que seremos bem-aventurados, verdadeiramente felizes. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E o que é ser pacificador? É aquele que propaga a paz. É aquele que não fica falando fulano. Olha o que foi que fulano falou de você. Ele disse isso. Aí a carne fica cheia de prazer. Mas você não será chamado filho de Deus. Valeu a pena? Será que valeu a pena esse prazer de falar mal dos outros? Para poder fazer uma confusão bem grande? Para ver a outra pessoa ficar desesperadamente revoltado com a outra pessoa? Esse povo que gosta de intriga, tem gente que gosta de ver confusão. Tem gente que gosta de ver confusão. Eu me lembro, quando eu era pequena, que eu estudava com meu irmão na mesma escola. Eu estudei com meus irmãos. Uma vez eu estudei com o irmão mais novo e uma vez eu estudei com meu irmão mais velho. E eu estudava com meu irmão mais velho, Anchieta, meu irmãozinho muito amado. Aliás, eu amo a todos os meus irmãos e minhas irmãs, mas eu amo mesmo. Deus sabe o que eu estou dizendo de todo o meu coração. E Anchieta, meu irmão, ele ia para a escola comigo e na volta, muitas vezes eu voltei sozinha. E mamãe dizia, cadê seu irmão? Eu disse, eu deixei ele lá brigando na escola, porque tinha os meninos que chamavam meu irmão e aí provocavam, dizia, olha, aquele ali, ele disse que ganha de você na briga. Você vai deixar mesmo, você é mole, você é fraco, você vai brigar? E meu irmão não conhecia ainda a verdade, hoje é um servo do Senhor. Mas ele não conhecia a verdade e ele chegava em casa todo assanhado, com a farda suja de areia, porque eles provocavam a briga. Então, aqueles meninos que provocavam a briga e ficavam batendo palmas e achando bom, e o sangue espirrando e eles achando bom, esses não são pacificadores.
esses propagam a violência. E se a pessoa se deixar levar por eles, vai sofrer muito, porque vai se tornar agressivo, violento. Então, meu irmão, para ele foi uma lição. E mamãe dizia mais. Quando ele chegava todo arranhado, ai, não sei o que, fulano bateu em mim. Mamãe dizia, por que você foi brigar? Volto para apanhar mais? Você está vendo que não é isso? Esse não é o caminho? Mamãe dizia, os mansos possuem a terra e os maus por si se destroem. Então não vá brigar. Muito sábia. Então, irmãos, como minha mãe era sábia, os mansos possuem a terra, e é verdade. Olha só, pois ela tirou isso dessa passagem da Bíblia, que ele diz aqui. Olha só, é o versículo 5 do capítulo 5 de Mateus. Ela diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Por isso que ela dizia, os mansos possuem a terra e os maus por si se destroem. Morre por causa da violência. Mas os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Aqueles que quando a pessoa vai e desabafa, ou de forma certa ou errada, vai e fala uma coisa contra outra pessoa. Aí você encontra aquela outra pessoa. Por quê? Para quê? Serve para quê? Você ir contar o que aquela pessoa desabafou para você. E tem gente que diz para mim assim, ó, diz uma coisa, isso já aconteceu muito no meu trabalho. Diz uma coisa, olha, fulano faz isso, isso, isso. Vá, pegue ele, vá falar isso para ele. Vá lá, vá, diga, pode dizer que eu disse. Pode dizer que eu disse, querendo confusão. Aí fica esperando, ainda estão esperando, viu? Porque eu não digo não. Eu corto mal ali, ó. Puf, quando chega em mim, acabou. Aquela linha de confusão, quando chega em mim, acabou. Aí a pessoa fica esperando. E já se preparando. Aí eu digo para outra pessoa conversando, não sei o quê, eu digo, procuro ver, fiz muito isso. Fulano, mas por que mesmo que você não gosta de fulano? Ah, não, porque só fala comigo para me agredir, não sei o quê. Faça uma coisa. Faça diferente. Chegue para essa pessoa e diga que gosta dessa pessoa e que você quer ficar em paz com ela. E a outra lá esperando para poder ver a confusão. Aí eu digo, olha, você chega lá, tente fazer agora diferente. Vai lá e fala para a pessoa coisas boas de ouvir. Faça um elogio. Você não acha essa pessoa legal? Em outras coisas? Em quê? Não, essa pessoa é muito difícil. Mas vamos ver. Aí, é mesmo, faz isso de bom. É verdade. Porque todo mundo tem uma coisa boa. Aí eu digo, pô, comente isso com essa pessoa. Aí a pessoa já tá lá se organizando para brigar. Aí aquela pessoa que ela pensava que ia brigar, quando chega lá faz, oi fulana, eu gostei, viu? Quando você fez aquilo naquele dia, foi legal, viu? Valeu mesmo. Eita! Aí a pessoa acha tão bom o elogio que esquece até que tava doido para brigar. Aí faz, você viu, fulano? Você gostou? Gostei. E fica tudo ali. Daqui a pouco estão tomando cafezinho juntos. E aí eu digo, eita, funcionou. Dessa vez, ó, Satanás, perdesse. Tá vendo, abestalhado? Aqui, ó, se chegar aqui, não adianta, não. Não vai ter confusão, não. E se você fizer isso, você vai ver o que é paz. Quando você é pacificador, você vai viver num ambiente de paz, de tanta tranquilidade, da presença. Porque onde tem espírito de contenda, não tem a presença. Procure a presença de Deus no seu trabalho, na sua casa. Uma palavra branda, ela afugenta o furor. A pessoa está com aquele furor, vem uma palavra branda, chega a pessoa fica com vergonha de continuar com aquela. Aí a pessoa acalma. Isso é ser pacificador. E eu tenho fé em Deus, que eu aprenderei a ser com a perfeição que Deus quer que eu tenha. Porque Deus quer que nós sejamos perfeitos pacificadores, perfeitos.
em pacificar. Nada de briga, de confusão. Nada disso. Deus quer a paz. E já pensou? Que promessa linda! Então, se você for pacificador, pacificadora, vocês serão chamados filhos de Deus. É uma promessa muito maravilhosa. O Filho de Deus mora com ele eternamente. O Filho de Deus é feliz porque o Pai está perto. Você sabe o que é ser filho de Deus? É você ter uma vida eterna para viver com Ele na glória e você ter uma vida boa aqui na terra. Mesmo com Satanás doidinho para atingir você. Mas não consegue. Os filhos de Deus, eles são guardados debaixo das asas de Deus. E debaixo das asas de Deus, não tem brecha para Satanás. É neste lugar que você deve estar. Debaixo das asas do Altíssimo. Então seja manso, pacificador. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Meu Deus do céu, é muito bom. Eu acho que essa é a melhor parte da Bíblia. São as bem-aventuranças. Que Jesus deixou para nós essas promessas. Que coisa linda! Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, você hoje, que está sendo perseguido por causa da justiça, enxugue as lágrimas. Vai, enxugue, enxugue, enxugue e comece a sorrir. Porque seu é o reino dos céus. Oh, aleluia! Está sofrendo perseguição por causa da justiça? Então dê glória a Deus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa, assim diz o Senhor Jesus. Bem-aventurados, felizes, abençoados do Senhor. São vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Vocês são bem-aventurados, porque ele disse, alegrem-se e exultem de alegria, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então aqui ele fala daquele que é perseguido por causa do nome do Senhor. Aquele que quando vai pregar a palavra de Deus é insultado, é humilhado, é menosprezado, é tratado como louco. Então esse que as pessoas mentindo disserem o mal contra vocês, vocês se alegrem e exultem. Não é que você, olha só, de repente você é um servo do Senhor, é uma pessoa que busca a Deus e você é perseguido porque dizem coisas mentirosas contra você. Você já comece a se alegrar e exultar pelas graças e bênçãos, pela recompensa que o Senhor disse, porque é grande a sua recompensa nos céus. Agora aquele crente meia sola, cristão meia sola, vai para a missa ou vai para o culto, mas fica fazendo coisas erradas. Aí as pessoas falam, ó, e é porque é crente. E é porque é crente, olha ali, ó, bebendo, falando palavrão. A mulher dele disse que ele estava olhando pornografia no computador. Ela pegou de madrugada. Se esse irmãozinho ou esse cristãozinho estiver fazendo isso,
ele não vai ser beneficiado por Deus, não. Porque o Senhor disse que é quando perseguirem, insultarem e disserem todo mal, mentindo contra você, dizendo que você faz o que você não faz. Esse é protegido. Agora, o que faz, crie vergonha e vá ser crente de verdade. Chega de ser crente 007 e meia sola. Porque não vai morar com Deus na glória. Se você estiver sendo crente só de fachada. Cristão só de fachada. Ajudando lá o padre, a missa, mas falando do seu próximo. Fazendo confusão. Fazendo intriga. Aí a gente tá vendo que esse aí não vai pro reino do céu, não. Então, bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Os profetas que agora estão na glória foram perseguidos, foram mortos pelos homens. Jesus foi assassinado, foi crucificado, que era muito mais que um profeta. O verdadeiro, o único, o próprio legítimo Filho de Deus. Mas ele foi na cruz por nós. Por isso que ele se permitiu ir para a cruz. Bastava ele ordenar aos anjos e ele não teria sofrido os danos da cruz. Mas ele sofreu os danos da cruz por mim e por você, por todos nós. Para que no momento em que houvesse arrependimento e renúncia ao pecado, nós tivéssemos a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus, de sermos justificados pelo sangue do Cordeiro e termos o direito da vida eterna. Viver eternamente com o Senhor na glória. Amém? Ele disse aqui, continuando só um versículo, vocês que obedecem a Deus, que fogem do pecado, que procuram estar com o coração, a alma, o espírito limpo, porque fecham os olhos para o mal, não querem ver o mal. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor, se perder o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Se ela está lá no alto de um monte, ela não pode ficar escondida. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumine bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês, a nossa luz, brilhe diante dos outros, para que vejam as boas obras que nós, ele disse vocês aqui, mas que nós devemos fazer para glorificar o Pai, o nosso Pai, que está nos céus. Amém. Que Deus me perdoe, porque eu acrescentei o 13 e o 14 e o Senhor me deu até o 11. Que Deus me perdoe. Eu não posso nem fazer outro vídeo para não dizer essas duas passagens que ele não colocou para ler. E Deus me perdoe porque eu sou muito empolgada e eu preciso ser obediente, fazer só o que ele diz. Que Deus me perdoe. Que Deus tenha compaixão de mim e continue reinando soberano sobre este canal que é do Senhor. Perdoa, Senhor, a tua serva, se eu faltei em ter lido mais esses dois, porque o Senhor tinha dito até aqui. Perdão, Senhor, perdão. Vamos orar, irmãos. Amado Deus e Pai, antes de mais nada, eu te peço perdão
porque eu me empolguei e li 2 versículos a mais, que se refere a que nós devemos ser sal e luz. Porque o que o Senhor queria falar era das bem-aventuranças. Era das bem-aventuranças. Então, Senhor meu Deus, eu te peço perdão e peço, Senhor, que o Senhor continue reinando soberano sobre este canal que é seu. Que seja o Senhor a falar e não eu. Ao Senhor, o meu pedido de perdão em público. Ao meu Senhor, toda honra, toda glória, toda adoração. Que venha o teu reino sobre nós. Abençoa, Pai. Abençoa este canal. Abençoa estas vidas, Pai. Abençoa todas as vidas que um dia, mesmo depois que eu tiver ido para a glória, estiver ouvindo, Pai, este canal. Abençoa, 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 Senhor. Alcança, meu Deus. Eu sei que a tua palavra não volta vazia, Senhor. Eu sei que a tua palavra não volta vazia. Que sejamos, Pai, bem-aventurados. Bem-aventurados, Pai. Que vivamos a tua palavra, Pai. Não basta conhecer a tua palavra, mas nós temos que viver a tua palavra. Eu te peço, Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor continue reinando soberano sobre toda a terra, sobre todos nós. Nós dependemos do Senhor. Tu és a nossa vida, a nossa razão de viver. Precisamos, Pai, da tua bênção. Precisamos te obedecer, meu Pai. Precisamos estar no centro da tua vontade. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu te peço, Pai, perdão e bênção sobre toda a terra. Eu peço, Senhor, completa a obra de salvação e completa a obra de cura sobre a terra. Sara, Senhor, conclui a cura sobre toda a nossa terra. Sara a nossa terra. Cicatriza as nossas feridas. Enxuga estas lágrimas, Pai. E derrama sobre nós o teu Espírito Santo, o Espírito de paz e de alegria. Tudo isso que eu te peço, Pai, é no nome do teu Filho, Jesus Cristo. É no nome dele que eu te peço e já te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Amém. Sendo Deus por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Fiquem com Deus.